Então, pessoal, bem-vindos todos e todas aí. Vamos falar hoje sobre a ansiedade e a negação da realidade. A Débora Ottoni é a minha convidada especial, que eu estou muito feliz por ela ter recebido. A Débora é pedagoga, né, Débora? Formando em psicologia. Isso, E mora em Belo isso. Horizonte, é isso? Sou mineira da capital. Amém. Então vamos Não, lá. eu tenho que deixar registrado, né, Evandro, a É, minha satisfação, a minha alegria e uma honra, né, quando você me convidou para fazer a live com você, me senti muito honrada. É interessante esses esbarrões das redes sociais, né, do Insta, que a gente encontra sim, pessoas que a gente nunca encontraria se fosse, né, no cotidiano, aí, no dia a dia normal. Eu acho que a gente não se esbarraria com a facilidade que a gente se esbarra, né, nessas ferramentas sim, aí. E aí a sim, gente vai conhecendo gente bacana e o conhecer próprio pessoas, né? Insta, e o próprio Insta faz a sugestão, né, de perfis que a gente se identifica. Tem aí esses algoritmos aí. Eu me identifiquei muito com o seu posicionamento, a sua forma de pensar e da sua prática clínica, né? Isso que a gente se identifica com a patologista, né? A gente já conversou sobre a logoterapia também, a gente tem uma quedinha aí pela logoterapia. Então, ter sido convidada por você foi uma honra imensa. Eu quero te agradecer o convite. Estou muito feliz. Amém. A recíproca é verdadeira, né? O, o Instagram, a rede social de modo geral, ela cria esta aproximação em que nós nos identificamos com aquelas pessoas que pensam, né, da mesma forma, têm o mesmo horizonte de consciência que a gente. E graças à internet, o mundo é plano. É verdade. Ai, graças à internet, a Terra é plana assim. Então vamos lá. Ai. Vamos, vamos começar nosso tema, né? Agradeço a turma aí presente e Ai, fique à mas vontade. antes, eu sei que eu sou convidada, a casa é sua, mas eu já vi que tem Aham. alguns convidados da minha casa entrando na sua casa. Então, eu Amém, sejam bem-vindos. queria que você se apresentasse também, Evandro, porque você me apresentou, né? Sou pedagoga, estou me formando em psicologia, e agora fala um pouquinho de você também. Ok. Eu sou o Evandro, moro em Arcos, 230 quilômetros da capital mineira. Sou formado em psicologia, se eu não estiver enganado, aproximadamente há 7 anos. Então, há 6 anos e meio eu atuo. Minha psicologia é psicologia tomista e eu atuo na clínica, né? Eu tenho um consultório particular e numa rede pública, numa instituição de saúde mental chamado CAPS. Ah, isso eu E, não sabia. pois é, né? Trabalho meio período numa instituição do CAPS, essa instituição governamental, né? Uhum. E já tem o mesmo tempo, 7 anos que eu também trabalho lá. Que ótimo. Vários desafios, né, CAPS, né? Sim, sim. Então, Evandro, quando você me convidou e deixou para, né, me deu a opção de sugerir o tema, eu escolhi a ansiedade, porque é um tema propício para o momento que a gente está vivendo, claro, e eu achei importante a gente abordar esse tema pelo fato de eu perceber que esse tema, esse conceito, ele vem sendo abordado por várias pessoas, né? Tem vários conteúdos aí na internet sobre ansiedade, mas muitas vezes esse tema, esse conceito, ele é abordado de uma maneira muito superficial, né? Você até na sua divulgação lá da live, você colocou de uma maneira muito abstrata. Então a gente, de conceitos, o que é ansiedade, né? Como fazer para lidar com a ansiedade, disso a gente já
né, muito, é mais do mesmo, né? Não é verdade? Então, assim, quando eu pensei em falar sobre a ansiedade, inclusive quando eu divulguei a live, uma amiga comentou assim, nossa, que bacana associar, né, a ansiedade, a negação da realidade, essa forma de abordar a ansiedade é uma forma diferente e necessária. Sim. Porque o que a gente vê sobre a ansiedade hoje é, vamos levantar características, né, vamos caracterizar, conceituar, levantar os sintomas, pontuar os sintomas e oferecer soluções. Então, a gente vê de uma forma muito superficial. A gente esquece de aprofundar, não no conceito em si, mas de trazer uma visão mais, como você mesmo falou, mais concreta. Mas por que a gente peca quando a gente traz esse tema à tona? Porque a gente tem uma visão de homem muito limitada, muito reduzida. Infelizmente, né, a gente não foi educado para ver o homem como possuidor de uma alma. O homem, hoje, a gente vê o homem de uma forma corpo e psique, corpo e mente. E a gente esquece que existe uma alma. Esses dias a gente estava assistindo uma aula. O Daniel Orix, eu ia falar dele agora. A gente estava assistindo uma aula do Daniel. Ei, Dani! Sobre a morte. Está até no YouTube essa aula, o último ato. E eu convidei uma amiga minha do curso de psicologia para participar da aula e a gente foi discutindo pelo WhatsApp os conceitos que ele ia trazendo. Ela não conhecia a logoterapia. E ela falou assim, Débora, mas é muito difícil não associar transcendência, esse conceito de transcendência, com religião, né, ou com misticismo. E isso é muito triste, Evandro, porque o ser faz parte da substância, da natureza do homem, a existência de uma alma. Não tem nada a ver com religião, ultrapassa isso, é a natureza, é isso que difere a gente, né, de uma pedra, de uma porta. Mas é tão difícil a gente ver dessa forma, né? Então, quando a gente trabalha a ansiedade a partir de uma visão reduzida desse homem, uma visão antropológica reduzida, a gente não traz, de fato, uma solução, né? A gente fica andando em círculos ali, né? Então, a gente até conversou sobre isso, e você comentou de como você aborda isso na clínica, e eu achei super interessante com a sua abordagem atomista. Você podia trazer isso também, um pouco da sua vivência, da forma como isso é trabalhado também, não só na clínica, mas como você vê a ansiedade sob essa perspectiva, né? Perfeito, perfeito. Muito, muito agradecido, Débora, por essa introdução. Porque hoje a ansiedade e vários conceitos dentro da, digo, saúde mental, porque saúde mental é outro conceito vago, né? Tudo é saúde mental. Então, é um outro conceito que as pessoas tratam de uma forma muito abstrata, como se fosse um fator isolado. Não existe saúde mental sem realidade externa, né? Como se a saúde mental fosse algo per si, apenas do homem. E não é. A saúde mental, ela é intimamente ligada com a sua relação com o mundo real. Então, a ansiedade, depressão, desde do Renascimento, ela vem, a modernidade, ela vem trabalhando com conceitos abstratos, não com a realidade. Então, daí surge a máxima contemporânea, né? A ansiedade é o mal do século. Mas quando você se fala de ansiedade, do que se trata? Então, claro que não podemos negar que há um fenômeno patologizante da ansiedade. Mas a maioria das pessoas estão lidando com um conceito geral, achando que aquilo ali é algo real, e muitas vezes
são desculpas para não encarar esta realidade. Mas antes de entrarmos aqui, deixa eu contextualizar, porque tem gente aqui, com certeza, que está buscando uma resposta, tem alguém, e às vezes não sabe como conduzir. Então, partimos por aqui, daqui. Não vamos psicologizar tudo. Então, quando o paciente me procura com demandas de ansiedade, eu primeiro procuro avaliar a gravidade desta ansiedade. Então, nós não podemos correr o risco, que é uma questão da atualidade, do psicologismo. O que é isso? Achar que tudo é psicológico. Então, como você bem introduziu aí, o ser humano é composto de corpo, alma, que é a mente, psique, e espírito. Uma vez que a pessoa nega essas três estruturas do ser e foca apenas no conceito, vai incorrer em erros. Então, com o advento do anticoncepcional desde a tenra adolescência, com as comidas enlatadas, com as más alimentações, um monte de fatores, inclusive as mulheres, é muito comum chegar no consultório com crise de ansiedades e eu preciso primeiro, antes de achar que é tudo psicológico, avaliar a questão ali fisiológica, ou seja, então nós temos a ansiedade fisiológica, nós temos a ansiedade psicológica e a ansiedade de cunho aí também espiritual, por que não? Então qual é o primeiro passo? Avaliar a questão fisiológica dessa pessoa. Por quê? Um cortisol alterado causa ansiedade. A pessoa emagrece rapidamente. Hipertiroidismo causa irritação. Hipotiroidismo causa desânimo. Infecção urinária silenciosa causa taquicardia. Então, o primeiro passo, antes de procurar um psiquiatra, eu sempre tomo cuidado de procurar indicar esse paciente um endócrino. Porque o endócrino vai fazer a análise hormonal e glandulares desse paciente. Uma vez constatado, havendo ou não origem fisiológica, eu parto, né, para a questão de tratar psicologicamente. Lembrando que nós temos problemas de cunho mental que é de origem fisiológica, que nós chamamos de somato psíquico. Assim como nós temos problemas de cunho fisiológico, que é de cunho psicológico, que nós chamamos de psicossomático. O Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, o Martin Echevarria, eles falam que dificilmente você vai ter um problema psicológico que ele não tenha ali alguma origem no físico. Então, uma pessoa, existem alguns alimentos que causam, por exemplo, desânimo. Uma pessoa que se alimenta sempre de carboidratos, ela é uma pessoa preguiçosa. O dia inteiro ela está arrastando, ela não sabe por quê. E dependendo, isso o próprio Jordan Peterson é um psicólogo, você conhece, que ele tem problema de depressão. Maravilhoso. E ele tem uma técnica que eu uso em consultório, que a pessoa, às vezes, ela não tem dinheiro para ir no médico, uma consulta está lá, está fora das condições dela. Então, o que a gente faz? Olha, nos primeiros 20 dias,
você vai comer assim que você acordar, porque nosso corpo não produz insulina. Então você vai acordar direto para a cozinha e comer gorduras, queijo, ovo ou bacon. Se dentro de 20 dias seu ânimo começa a melhorar, é com certeza a possibilidade de, do mínimo 90%, você ter uma origem aí de uma ansiedade com origem falta de energia física. Então, pronto. Constatei aqui como avaliar, a princípio, de um modo geral aqui, esse olhar. Porque se eu pego uma pessoa que ela tem problema de alimentação, ela tem problemas endócrinos, e já mando direto para um psiquiatra, eu posso piorar a vida dessa pessoa. Ô, Evandro, e acontece muito, né? Acontece Sim. muito. Tem pessoas que antes de passar pelo psicólogo, eles vão direto ao psiquiatra, passam pelo médico, o médico encaminha ao psiquiatra, né, o clínico geral, e ali o próprio psiquiatra, muitas vezes, ele não faz esse mapeamento, né, a parte endócrina ela é muito importante. Sim. E, infelizmente, se peca muito nesse sentido, em já partir para uma solução medicamentosa, sem abordar essa questão própria do próprio organismo, da pessoa, da alimentação, né? Uma B12 baixa, gente, isso é seríssimo, vitamina D, né? Isso tudo pode ser compensado através da própria alimentação. Sim. Né? E existe essa falha. Mas eu vejo que a medicina está mudando muito nesse sentido também. Sim. Muito. As pessoas voltaram a fazer clínica, né, Débora? O que é fazer clínica, pessoal? É debruçar sobre o paciente. No bom sentido da palavra debruçar, é você inclinar para o paciente e avaliar o contexto dela social, histórico, financeiro. E, infelizmente, pelo tempo atual, as pessoas hoje querem para ontem. Elas não, os próprios pacientes, às vezes, não querem dedicar esse tempo no próprio consultório médico de avaliar a sua própria condição. Então, elas preferem optando o psiquiatra ou buscando remédio, porque é o caminho mais fácil. Só que tomar um remédio sem saber a causa, você vai tratar o sintoma, você não vai tratar a causa do problema. Exatamente. Exatamente. Até porque, se você trata só o sintoma, os remédios, eles acarretam em tamanhos e infinitos efeitos colaterais, acabando produzindo até mais problemas. Sim. E essa questão da busca pelo medicamento, esse imediatismo, né? Até um pouco por não saber, não ser orientado, né? Como começar, onde eu devo ir. A gente tem essa cultura de entregar na mão do médico, olha, toma aqui, o que o médico falou, a água parou. Né? Sim. E isso é muito sério, Evandro, como você falou, a dependência do próprio medicamento. A gente não está aqui também levantando a plaquinha, não pode usar de forma nenhuma. Existem casos e casos. Mas o que a gente vem percebendo é que a maioria dos casos são tratados com medicamento. Esquecendo Sim. desse próprio debruçar, né? E a pressa... eu quero colocar aqui que eu não sou contra o uso da medicação de forma alguma, mas é a questão de saber qual caso é necessário realmente introduzir esse tipo de intervenção. Sim, existem casos, né, Débora, que precisam. O que é o que está acontecendo? Quando se tem uma doença que precisa ser tratada com medicamento, deve ser tratada. Mas outro problema da nossa modernidade é que quando aparece um sintoma patológico de qualquer doença, Débora, aquilo ali apareceu, mas ela vem desde muito tempo. Então o tratamento tem que ser lento.
Qualquer doença, quando ela aparece, o bom tratamento de qualquer doença é lento. Até mesmo de uma gripe. Se você tem uma gripe e você cura ela da noite para o dia, meu Deus do céu, você está só incubando o problema. Ela vai aparecer mais tarde, mais forte. Ela tem que ter um tempo de processamento. Então, isso nós nos perdemos com a medicina moderna. Quando eu falo medicina moderna, estou incluindo psicologia, tudo, geral. Então, este é um ponto. Vamos entrar na ansiedade psicológica? Tá claro aí, Débora? Demais da conta. Ok. Então, pessoal, tá aí, falamos sobre existe ansiedade que ela tem origem no corpo, no físico, proveniente de um monte de coisas. Então, se você acha que está agressivo demais o seu grau de ansiedade, antes de procurar qualquer área médica, procure um endócrino, para ver se não temos problemas de glândulas, hormônios e outras coisas, vitaminas, porque muitas vezes é uma fraqueza do próprio corpo que não tem energia física e as pessoas acham que é ansiedade. Pronto. Subindo na escala da psique humana. Existe a ansiedade psicológica, que são uma certa exagero no pensamento de certa condição, mas eu já quero entrar aqui na ansiedade grave do pânico. É a escala maior do pânico. E o pânico, ele pode ter origem fisiológica, já falei aqui, mas ele também pode ter origem no campo psicológico, que é uma crise de consciência. O que isso quer dizer? Exato. 4 estados, isso eu percebo no consultório. Crise de consciência, constrangimento, vergonha, culpa ou um segredo. Ou alguma situação difícil que eu tenho para lidar e eu não quero encarar. Então eu entro numa crise existencial diante de algo que me ocorreu. Vamos repetir para anotar. Sim. Constrangimento. Algo aconteceu a um terceiro, parente meu, que me aflige. Vou dar um exemplo aqui muito vago. Uma mulher muito religiosa, honesta, e o marido entrou em dívida. Ela vai para a missa e ela começa a achar que está todo mundo sabendo que ela está numa situação difícil. Então, pelo constrangimento, ela começa a dar taquicardia na missa. Vergonha é uma ação que você mesmo cometeu e você não admite que você foi capaz de cometer aquele erro. Então você tenta esconder até de si mesmo. Aquilo também vai te causar algumas consequências fisiológicas, como falta de ar e angústia, aperto e contrição no peito. Culpa. Você constatou que você ferrou com tudo, mas também não quer admitir. Vai dar aqui um segredo, né? Então, essas são as características psicológicas que vai causar um certo grau de ansiedade. Então, a crise de consciência, ela está aqui nesse fator em que algo desordenou a minha existência. E aqui eu entro em parafuso. E eu vou calar minha boca e deixar você falar. Débora. Ai, Deus. Eu acho bacana quando você traz dessa forma tão clara para a gente. E eu posso testificar isso, assim, por experiência própria, né? Eu tive eu passei por alguns momentos em que eu experimentei, né, essas crises de pânico e o transtorno mesmo, né? O transtorno de pânico, a crise. E
estavam relacionadas exatamente a essa crise de consciência. Né? Eu vou passar aqui rapidinho a história para as pessoas entenderem um pouco e talvez se identificarem também, de alguma forma. Mas eu fui morar fora, meus pais pagaram um curso para mim. A intenção era de ir para estudar e ficar fora do Brasil, forever, morar lá e não voltar mais. E lá eu acabei conhecendo o pai da minha filha, eu engravidei. E por um momento, ele falava que ele ainda não estava preparado para ser pai, nós dois não esperávamos por isso, né? Não foi planejado. E a reação dele foi, não conta para ninguém ainda. Peraí, vamos ver o que a gente vai fazer. Como assim vamos ver o que a gente vai fazer? Não tem vamos ver o que a gente vai fazer, né? Eu tô grávida, vamos assumir isso. Mas, nesse momento, eu tinha o quê? Eu tinha 23 para 24 anos. E aí, nesse momento, eu experimento pela primeira vez, sem saber o que eu estava experimentando. Esse peito, o aperto no peito, a falta de ar, aceleração, né? O coração acelerado. Toda noite eu tinha essas mesmas crises, eu não sabia dar nome, eu não sabia o que era. E quando você fala, né? Constrangimento, culpa, qual foi? Vergonha, tudo envolvido. Peraí, né? Meus pais me mandaram, né, para cá, me enviaram para estudar. Eu acabei pisando na bola com eles, fui contra tudo aquilo que eu acredito, a questão dos valores, né? Eu quero casar primeiro, para depois ter filho. Então, um emaranhado de questões ali envolvidas. Mas eu identifico um fator assim que foi primordial para ser, não um gatilho, mas para fomentar essa crise e esse não saber lidar com a situação, que é a imaturidade. Não é imaturidade, quando a gente fala em maturidade, você já tinha 23, não está relacionado à idade. Se fosse assim, a gente não ia ter, né, os cinquentões aí, crianções, tanto cinquentão imaturo que a gente vê aí. E quando eu falo da imaturidade, é no sentido de o imaturo, ele sempre espera do mundo, ele não pode ser para o mundo, é o mundo que tem que ser para ele. Né? O imaturo, a gente faz uma analogia até com a própria criança, a quarta camada do Olavo, né? Eu não sei fazer, faça por mim. Né? Eu espero que você resolva por mim. E quando eu me vejo grávida, eu tenho que me responsabilizar por alguém, mas até então alguém era responsável por mim, como assim eu vou cuidar de alguém? Então, a imaturidade é muito esse egocentrismo, até uma fase de egoísmo que a gente vive. Né? Uma característica da imaturidade é esse egoísmo. Então, eu não conseguia lidar com essa situação pela imaturidade. E eu identifico também a questão da culpa. A imaturidade não sabe trabalhar com a culpa. E isso é negar a própria realidade, porque até Frankl fala, não tem uma pessoa que não vai fazer algo, que vai falhar em algum momento da vida, que não vai sofrer e que não vai morrer. A culpa, a morte e o sofrimento, eles são inevitáveis. Essa é a nossa realidade. Então, quando você não sabe lidar com o sofrimento da sua circunstância, você está negando a sua realidade. Você não está conseguindo. E por que quando eu olho para aquela Débora, eu falo, gente, por que aquela Débora não conseguiu se posicionar naquela realidade, né? Aceitar aquela realidade? Entra a questão dessa falta, esse vazio existencial que você falou. Esse vazio existencial que vem também de uma fraqueza de valores, princípios e valores que não foram bem fundamentados, estabelecidos. Então, quando você é imaturo, quando você é jovem, qualquer discurso te compra. Então, seria muito fácil comprar discurso de, vamos abortar. Abortar é fácil. Né? Por quê? Porque tudo é tão relativo. Né? Então, eu identifico nessa Débora
que não soube lidar com essa realidade, essa imaturidade, ela está muito relacionada, diretamente relacionada a essa negação da realidade, né? Perfeito, Débora. Olha, pessoal, o que é ser uma pessoa imatura? Ou seja, maturidade é você agir coerente com a circunstância. Uma criança ou um adolescente de 10 anos que dá birra por causa do PlayStation ou Xbox, ele está sendo maduro. Por quê? O que esperar de uma criança de 10, 15 anos? Dá birra pelo PlayStation. Então, agir coerente com a realidade é um ato de maturidade. Mas esperar maturidade de uma jovem de 19 anos grávida não era um planejamento da vida dela. Com 19 anos, né, jovem, bonita, cheia de planos, o maior sonho dela, o maior projeto da vida é uma ambição abstrata chamada... Quando você pergunta para uma mulher de 19 anos, qual é o seu sonho? Eu quero ser feliz. É muito abstrato. Então ela cria um mundo que ela vai ser feliz. E de repente ela se vê com uma baita responsabilidade e ela nem sequer pensou na possibilidade daquilo. Então aquilo desestrutura o ser. Aqui entra um estado de ansiedade, que eu posso falar que você viveu tudo isso. Culpa, medo, vergonha, né? É um segredo, porque como que eu vou contar para os meus pais? Exato. Então, eu começo, aqui entra a ansiedade, que no campo da neurose, que é uma obsessão por uma atenção ao que eu estou sentindo. O que é o neurótico? O neurótico é aquele que nega a realidade e dá valor só ao que ele sente. E um jovem de 14, 18, 19 anos, embora a mulher ela é mais forte do que o homem, e ela se doa mais para o mundo desde cedo, ela está ensimesmada. E agora minha vida, eu estou grávida, eu não dou conta. Então ela começa a sofrer. Por quê? Ela vai negar essa condição. E quanto mais ela nega, mais ela vai sofrer. O Frankl, num dos livros dele, ele cita o Karl Jasper, que vai falar o que torna um ser humano, né, atuante. É a propensão que ele tem de se entregar para o outro. Então, uma jovem de 19 anos, ela está muito focada em si. E agora o mundo dela está cobrando alguma postura que ela, com uma atenção exagerada ao que está sentindo, ela vai negar a realidade, refugiar dentro de si mesma, reprimindo a consciência de responsabilidade dela, que o Paul Gell vai chamar de repressão da consciência moral, e justamente por fugir do dever é que ela vai sofrer. E aqui nós chamamos de ansiedade. No livro, aquele livro que você me enviou, Teoria e Terapia das Neuroses, sim, tem uma passagem que fala o seguinte, quanto mais o doente, deixa eu até achar aqui, porque quanto mais o doente coloca algo objetivo que dá sentido e valor à sua vida em primeiro plano de sua consciência, mais sua própria pessoa e suas misérias pessoais se retraem ao plano de fundo de sua vida. Então, quando você fala do foco, né, onde como a minha família vai reagir, como eu vou educar uma filha sem pai ou com pai, se o pai vai aceitar ou não, como eu vou prover. Quando você foca demais
no que você, o que vai ser, que está fora totalmente do seu controle, você esquece, eu me esqueci que tinha uma vida sendo gerada. A minha realidade era aqui, não era lá. Qual era a minha responsabilidade ali? Que papel eu tinha que exercer naquele momento? Né? É o de cuidar. Ei, vou abraçar essa gravidez. A minha responsabilidade agora é assumir um papel de quê? O meu dever agora é ser mãe, é cuidar desse bebê, dessa vida. E aí dói, porque você rompe com... É o que você falou. Eu tenho que sair de mim. Eu tão em si mesmada, né? E sair de mim dói demais. Porque eu quero que olhem para mim. Não eu que tenha que cuidar do outro. E quando, Evandro, não tomei medicamento, não procurei médico, porque eu nem sabia o que eu estava sentindo. Tá falhando? Priscila falou que tá falhando a minha... Deve ser para elas, porque para mim tá ótimo. Para mim aqui tá bom. Deve ser a sua internet, Pri. Eu não procurei medicamento, nada, não procurei médico, não procurei ajuda, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eu resolvi assumir essa responsabilidade e abracei, eu resolvi aqui que eu ia ser realmente mãe e que eu não tinha controle sobre o que o outro ia pensar da minha gravidez não planejada. Eu não tinha controle sobre se minha família ia aceitar ou não. Eu não tinha controle sobre o sentimento do meu parceiro, do pai da minha filha. Mas eu tinha controle sobre as minhas escolhas naquele momento. Eu tinha controle sobre o meu corpo, sobre aquele corpo que estava sendo gerado, né? Sobre aquela... Isso eu tinha controle. Essa era a minha realidade, essa era a minha circunstância. Por mais dolorida e difícil que fosse. E quando eu assumi isso, a Priscila, inclusive, ela estava lá comigo, ela passou por tudo isso comigo. Ela é testemunha, Evandro. No dia que eu contei para o meu pai, eu não estava conseguindo comer. Eu perdi, em 2 meses, eu perdi 10 quilos. Eu emagreci muito, porque eu só vomitava. Quando eu resolvi contar para a família, eu consegui comer. Eu lembro que eu comi morango com leite condensado e parou, eu não voltou. Então, quando você, né, se posiciona, e o se posicionar está muito relacionado ao cumprimento de dever. O cumprimento de dever é a responsabilidade. Só que, você que sabe, né, Pri? Só que eu vejo que a nossa geração, Evandro, ela não é educada para lidar com o dever, para o servir. Né? É uma geração imatura, assim, 19, 20, 30 anos, 40 anos. É uma geração que foge do sofrimento, que evita a culpa, que não sabe lidar com a morte. Então, ela está sempre buscando o prazer para fugir da dor. E a gente percebe isso. Estão falando da minha imagem, do retorno, está falhando. Talvez sua internet esteja um pouquinho fraca. Ó, só a imagem da Débora que está desfocada, mas o áudio está ótimo. Mas o áudio está ótimo. Continua, é porque a internet deve estar um pouquinho fraca. Não, o meu tio até comentou, a experiência traz o crescimento. Sim. E realmente, experimentando, né? Não é focando no que vai ser, no que eu vou fazer. Sim. É na minha experiência aqui no agora, na minha circunstância. Sim. Débora, você me permite pegar esse exemplo seu e estender mais 4 aqui rapidinho? Claro. Quando você vai contar para o pai e você está bloqueado, você não consegue descer o leite condensado, né? Você não consegue comer, você dá refluxo. Porque você está negando ali, porque você está com medo. O que é o medo? O medo é a esperança de um mau futuro. Né? Você não sabe o que está para vir. E você deve obediência ao pai. Então o Chuon, ele tem um termo, é um filósofo, eu não sei a descendência dele, ele fala que para você ser objetivo na vida,
você tem que exercer a humildade. A humildade aqui no sentido de aceitação das suas circunstâncias. Então, vou dar os exemplos esporádicos. Quantos homossexuais, por exemplo, eles me procuram e eu falo assim, olha, seus pais vão ter que saber. Claro que dentro de todo um... Ah, mas e se eles me matar? Me mandar embora? Falhou para mim. Tá Falhou. falhando. A internet sua está Pronto. parando. Ah, se me mandar embora? E eles, quando conta, eles estão estabilizados na realidade. E aquilo ali, eles veem que não é tanto assim. E aquilo causa um alívio. Tem, por exemplo, o caso do homossexual que os pais expulsam de casa. E quando eles são expulsos de casa, eles falam assim, o importante é que eles sabem. E estabilizam o ser do mesmo jeito. Então, quando você lida com a verdade dos fatos, por mais dolorosa que ela seja, ela estabiliza o ser. Ela te dá um certo... Ela te instala no mundo. E quando há essa instalação, por mais dolorosa que ela seja, ela te coloca assim, pronto, é isso. Isso automaticamente causa um alívio. Então, ser humilde é aceitar a sua condição. Depois que você aceita a sua condição, é que você se projeta para o mundo externo e não sai do seu sentimento. Saindo do seu sentimento, você encara a vida como ela é, e ao assumir a sua circunstância, a própria circunstância direciona o seu próprio passo. Então, quando você assume, pai, eu estou grávida, você, se ele te bateu ou não, se ele gritou ou não, se ele calou ou não, se ele chorou ou não, não interessa. Aquilo te coloca instalado na realidade. E quando você está instalada na realidade e aceita a sua condição, já é o primeiro passo para alcançar a felicidade, como diz Julián Marias. Então, o que é a ansiedade? É você, muitas vezes, não aceitar a sua condição de falho. Você cobra de si o que alguns psicólogos modernos vão chamar de obsessão, para essa perfeição da ansiedade. Tomás de Aquino vai chamar de escrupuloso. Quem é o escrupuloso? Ele não aceita que errou. Ele não aceita que ele está naquela condição massacrante. Então ele tenta fugir e busca de si e cobra de si uma perfeição ideal. Porque ele está negando a sua condição. E vou dar o último exemplo. O Durkheim, no livro O Suicídio, ele fala que quando um casamento rompe, é muito comum as pessoas casadas se suicidarem. Mas não é porque ali existe amor entre os cônjuges. É porque, por mais ruim que era aquela convivência, aquilo estabiliza o ser da pessoa. E quando aquele outro sai da realidade dela, ela se sente perdida. E a dificuldade de se encontrar nesta realidade é que causa sofrimento e não a realidade mesma. Por quê? Se a pessoa aceita essa condição dolorosa, ela se situa no mundo e ela já tem mais condições de agir objetivamente no mundo. Então, quando você conta para o seu pai, pronto, agora é a ver com a minha condição. Claro que isso leva tempo, mas o primeiro passo, como diz o Ortega HC, é aceitar que está perdido. Essa é a verdadeira filosofia do náufrago. Aceita que está perdido. Ai, tá falhando.
Sim, eu que parei, Débora. Evandro, nesse contexto de epidemia, me vem também a questão da ansiedade perante a possibilidade da morte. E está muito relacionada também a esse se deparar com quem eu sou. Porque a possibilidade da morte é uma situação que te lembra do que você tem feito de errado ou tem deixado de fazer, né? E aí eu lembro você fez uma live agora sobre o Ivan Illich, esse livro fenomenal, né? De uma revisão de consciência. Se a gente tiver essa oportunidade de fazer antes de morrer, mas ela deve ser feita diariamente, para que a gente tenha essa sensação de completude, não só sensação, essa certeza de que eu fiz na minha circunstância e entreguei o meu melhor. Eu cumpri o meu dever hoje. Então, se a morte me visitar, ok. Se o coronavírus me pegar, ok. Se o coronavírus pegar fulano de tal, eu não tenho controle sobre aquilo que está para além. Então, eu não posso ter medo da morte, porque a morte também é uma realidade. Sim. Né? Ou a realidade, né? O próprio Tolstói, no livro dele, o Moni Nasser, ele vai dizer numa das aulas sobre o Tolstói que a morte ela é mais real do que o nascimento. Você não escolheu, por exemplo, nascer. E nasceu, está vivendo, você pode escolher se vai para a esquerda ou para a direita. Você pode escolher morar em Belo Horizonte ou em Arcos, mas você não pode escolher não morrer. Essa é a realidade maior do que o nascimento. E aqui que entra esta questão de que o Julián Marias vai tratar muito bem, que ele fala que aceitar a sua condição, que é a si mesmo, né, é melhor do que a sua situação. Se você aceita a sua condição, você está apaziguado consigo. Mas negar, quando você está conformado com a sua condição, consigo mesmo, você aceita os acidentes da vida de uma forma mais fácil. Por exemplo, o coronavírus é um acidente no mundo que deixa as pessoas em pânico. Então, quanto menos consciente de si as pessoas estão, mais amedrontadas e ansiosas elas ficarão. Por quê? Ser uma pessoa centrada de si é ter consciência da sua autobiografia. Você tem que saber contar a sua história. Exato. Você tem que saber contar a sua história. Se você não sabe contar a sua história, na hora que a morte chega ou um acidente da vida chega, você é que vai começar a pensar na sua constituição moral, intelectual, existencial. E aí, meu querido, pode ser tarde demais. Exatamente. E aí a importância da gente sair desse olhar tão reduzido de um mundo que existe só para me servir, um mundo materialista, né? Aquele eu vivo para o dinheiro, eu vivo para o trabalho, eu vivo para criar meus filhos, eu quero ver meus filhos doutores, e aí? Né? Aí é importante você pensar, opa, tem algo mais. Né? Existe um homem, um ser transcendente que habita em mim, existe um espírito que almeja pela eternidade. Nós somos seres eternos. E como isso vai ecoar? O medo da morte é justamente isso. Como eu vou ecoar na eternidade? Olha, o Otônio Luiz, acho que é Otônio Luiz. O Otônio Luiz... É meu tio.
Agradeço, falou que concorda aí comigo, e ele dá um conselho para a menina que pergunta antes. Olha o que ele fala. E nos motiva a lutar, seguir a caminhada. Claro que não é tão simples assim respondendo a pergunta da menina anterior, que fala o seguinte: eu tenho medo de morrer. Olha, minha cara, sendo muito grosso aqui, simples, olha, não tem como escolher não morrer. Isso faria de você imortal eterno. Isso só na glória divina. Então, já que eu vou morrer, a pergunta sensata é que tipo de vida eu quero levar? Porque você vai morrer de todo jeito. Então, se trancar, se fechar para a morte, você vai morrer de todo jeito. Então é melhor que viva uma vida que vale a pena ser vivida. Então é melhor morrer lutando. E aqui, eu quero aproveitar o ensejo, Débora, e dizer para aquelas pessoas que tem aquelas pessoas que não sofreu uma ansiedade tamanha como você, engravidou, né? Não é um caso de um homossexual que tem que assumir perante a sociedade, porque não é a sociedade a primeira família, porque se você se esconde da sua família, você jamais será uma pessoa segura no mundo lá fora. Então é importante que os seus saibam quem você é. Não é um caso de separação. Ah, você é aquele ansioso que tem que fazer o dever de casa e fica ali rodando na mesa e não sabe de movimentar. Aí eu dou o conselho de Santo Agostinho. Antes do conselho de Santo Agostinho, é uma ansiedade básica, porque a ansiedade ela é necessária. Ela te convida a movimentar. Entra um carro, entra uma cobra na sua sala, você vai agir. É graças à ansiedade, porque medo é sinal de inteligência. Se você não tem ansiedade, você tem depressão. Mas essas ansiedades, muitas vezes, eu tenho que arrumar meu quarto, eu não vou. Muitas vezes é preguiça. Ou muitas vezes você está empanturrado de dívidas e não tem energia para focar nos afazeres cotidianos da casa. Então você fica ali, girando em volta da mesa. Então o conselho de Santo Agostinho é o seguinte: então você está com muita coisa na cabeça, com aquele complexo de anjo, não aceitando que você é impotente e quer fazer tudo de uma vez. Só que você não faz nenhuma coisa nem outra. O que é que Santo Agostinho sugere? Quando você está diante de um grande problema, que seja arrumar o quarto, né? Subdivida esse grande problema em pequenos problemas e faz por prioridade. E não vou dar um conselho daqueles preguiçosos pedantes, tá? Você deve começar pelo mais difícil. Não é pelo mais fácil. Porque... Agora você perdeu um tanto de seguidor. Vai perder um tanto de seguidor agora, Evandro. Porque, olha, querido, você já está agindo porque você quer viver uma vida de algodão doce. E quanto mais você foge da responsabilidade, mais você vai se sentir mal consigo mesmo. Olha o Otônio ali, eu vou ter que convidar o Otônio para fazer live comigo. A ansiedade nos impulsiona a fazer algo. Né? Porque se você não tem ansiedade, você está morto. Só que muitas vezes nós supervalorizamos essa sensação de achar que somos anjinhos e eu não mereço aquela pequena dificuldade. Porque se você é incapaz ou se acha grande demais para passar pano na casa, querido, você nunca vai ser um líder na vida e você nunca vai ter orgulho de si mesmo. Então, comece a fazer tarefas simples.
Porque muitas vezes o que chamam de ansiedade é um cabra preguiçoso que não quer fazer aquela atividade porque ele se acha superior a ela. E ele começa o filme e se sentir mal. Por quê? Eu tenho a pia para lavar, por exemplo. Ai, não vou. Vou deixar para depois. Eu vou compro um pudim, eu sujo mais vasilha. Ai, meu Deus do céu, alguém podia fazer isso para mim. Aí eu vou assisto um filme na Netflix. Ah, vou ligar para o meu amigo. O que acontece? Aquela pia que outrora gastaria 10 minutos para fazer e eu me sentia aliviado e bem comigo mesmo, agora eu vou gastar 40 minutos, 1 hora e eu estou cansado. Por quê? Eu vivi a pia fingindo que ela não está ali, porque eu gasto energia na procrastinação. Eu vivi a pia deixando para depois. Eu vivi a pia querendo transferir a responsabilidade. E como a morte, vai chegar uma hora que eu tenho que encarar. Então aqui é que na maioria das vezes, ansiedade é confundido com procrastinação, que esses dias eu respondi num post que nada mais é do que preguiça. E a preguiça... Gourmet, preguiça gourmet. Sim. E a preguiça, como diz Tomás de Aquino, é a frouxidão da alma, é a negação da alma em proporcionar o bem. Ou seja, o que é o bem? Querido, não é comer um x-tudo ou pedir um delivery. Fazer o bem é aquilo que é seu dever. E geralmente, esse fazer o dever está... 26 segundos, eu vou salvar, calma lá, eu vou salvar e gostaria de continuar. Abrir outra, pode ser? Pode. Aí a gente finaliza. Então, veja bem. Estou te ouvindo. Essa ansiedade, e eu vou finalizar aqui, para depois a gente entrar na questão espiritual. Tá ouvindo? Ótimo, estou ouvindo. Essa ansiedade corriqueira, que muitas vezes é procrastinação, a pessoa ela não percebe que quanto mais ela evita as pequenas tarefas, mais ela vai se sentindo impotente, mais ela vai se sentindo fraca. Oi, Léo Fortunato! Mais ela vai se sentindo incapaz. Então, o que acontece? Porque a alma, o caráter humano, ele é movido por desafios. E se você rompe com seus desafios cotidianos, mais impotente e uma pessoa fraca, tíbia. O que é uma pessoa tíbia? Morna, sem motivação. É o típico do adolescente, né? Esses dias eu estava no banco e uma senhora de 80 anos caiu, ela estava longe de mim, e o jovem olhou para ela assim, numa lerdeza, e ele ficou sem reação. Esses são os tipos de pessoa tíbia. Por quê? A nossa educação atual, ela é feita por facilitando demais a vida dos nossos jovens. Então, quando nós pegamos aí jovens, muitas vezes suicidas, fugindo das responsabilidades, é porque foram educados a não lidar com esses pequenos problemas da vida. E aí, nós chamamos de ansiedade um conceito vago, que é as pessoas fugindo do dever, querendo viver uma sociedade hedonista. Foi a Cléria que fez a pergunta. Vamos lá, Débora, tá me ouvindo? Qual foi a pergunta? Eu não vi. A pergunta, ela já perguntou, foi que ela tinha medo de morrer. E já foi respondida, eu não sabia, não tinha lembrado o nome. Sim. Então, percebe? É por isso que muitas vezes os adolescentes hoje, eles estão se matando,
não é porque tem problema de doença mental, é porque até 14 anos foi educado a receber. E agora a vida está cobrando uma posição. E não foi educado para isso. Então eles vão bater pino. Eles vão sofrer. E fugindo dessas pequenas coisas, como arrumar o quarto, que vão fortalecer e vão começar a sentir melhor consigo mesmos, superando tarefa por tarefa, é que eles vão se tornar pessoas melhores. O que eles fazem? Eles fogem. E os pais vão concordar com isso. É claro que vão se tornar jovens, adultos, imaturos. Imaturos, medrosos, vitimistas, né, que culpam o outro, a culpa sempre vai ser do outro, procrastinador, né? Quando você falou da questão do dever, de trazer essa sensação de fortaleza também, o cumprimento do dever fortalece, o dever também ele vai estar sempre associado a um servir ao outro. Né? Não é um dever único e exclusivamente para mim. Eu não vou lavar a pia para mim. É pensando em servir o outro. Né? Quando você sai disso, é um caminho também, é um passo para esse amadurecer. Né? Aí quando você traz os jovens de hoje, os pais, infelizmente, é aquela cena que a gente estava conversando outro dia, né? É o menino jogando videogame e pedindo um copo de água para a mãe trazer, porque ele não pode parar de jogar e a mãe, né, vai lá e leva o copo de água para ele. É essa geração que a gente tem hoje. E aí, essa geração, quando é confrontada com uma situação de responsabilidade, ela não dá conta. Sim. Ela simplesmente não dá conta. Né? E aí é muito fácil, nesse sentido, se ancorar numa ansiedade. Sim. Ai, não, eu tenho problema de ansiedade. Ou eu tenho uma depressão. Né? Mas é sempre uma desculpa para o medo também, o medo de ser, o medo de fazer. Os nossos jovens, eles são medrosos. Eu te contei, né, que o meu filho, eu coloquei ele no karatê justamente para ele romper com isso. Porque é uma tendência, infelizmente, é uma tendência da nossa geração, dos nossos dias. Eu fui educada, eu fui criada com vô e com vó. Pensa. Olha, Débora. O que eu sugiro aí para as pessoas que têm pai, que têm filhos? Assista a Pátria Educadora no YouTube da Brasil Paralelo. São 3 episódios. Ali, a Brasil Paralelo vai dar um panorama da educação no Brasil e no mundo de forma geral. E eu quero pensar uma nuance daquele programa que não está dito ali, mas eu vou dizer por conta própria. É o trabalho. Tirar o trabalho dos adolescentes. Então, pais, quer fazer seus filhos fortes, ensina seus filhos a trabalharem. Não haverá, a possibilidade é de 1%, no máximo 2%. Se você deixar seu filho aprender a trabalhar a partir dos 24 anos. Por quê? O trabalho é uma virtude que requer constância, esforço e submissão. Você só vai ver sentido naquilo depois de muito tempo. Então, uma criança ou um adolescente que começa a sentir a responsabilidade do trabalho aos 14, ele vai começar a entender isso aos 24. Então, engano de quem pensa que alguém que começa a trabalhar com 24 anos, se ele vai ser alguém muito produtivo. Por quê? Muitas vezes confunde fazer faculdade com trabalho e não o é. Então, ensine seus filhos a
o exercício do trabalho, quanto mais cedo, melhor. Não estou falando de trabalho escravo. Porque é no... O Evandro, tá falhando ore, para mim, eu acho que conexão. é a sua conexão. Ore é físico frouxo, um corpo frouxo, não tem psique forte, não tem alma forte. Uma alma forte não desenvolve, o espírito não é ordenado ao reto bem. Por quê? Eu tenho uma mente e um corpo frágil. Olha lá, ó. O Otônio, eu vou ter que fazer uma live com o Otônio. Começou aos 14 anos. E aí, Débora, você me permite já entrar na questão espiritual? Claro. Alguma colocação? Não. Não, podemos entrar na questão espiritual. Ok. Me permite, se eu falhar nos nomes aqui, porque já tem algum tempo que eu não faço uma reciclagem. O Jean-Claude Lachère é um filósofo francês e ele tem um livro chamado Inconsciente Espiritual. E ele vai falar que existe dois inconscientes espirituais. A Rosângela falou que teve um grande, excelente professor, nosso pai. Com certeza é irmã do Otônio. Né? A minha família está em peso na live. Olha, então, eu não tenho certeza dos termos, mas perdoe-me, mas eu vou arriscá-los aqui. Existem dois inconscientes espirituais. Existe um inconsciente, lembrando, gente, Freud cria o conceito de inconsciente individual. Jung, o inconsciente coletivo. Esqueci o nome do outro, o inconsciente familiar. E o Lachère, o inconsciente espiritual. São dois. O inconsciente espiritual bom é o que ele vai chamar de teófilo, que é o quê? A pessoa que vai buscar sua relação com Deus e ali orando, rezando, praticando a fé, esperança e caridade. Ela tem uma vida comum, muitas vezes ela não sente a presença de Deus, mas ela está sendo sustentada ali pela própria graça divina. Mas, então esse é um inconsciente espiritual bom. E existe o inconsciente espiritual ruim, que é o deífugo. O que isso quer dizer? A pessoa, ela não tem um horizonte, uma vida orientada no campo vertical do divino. Então, ela sempre está sendo contaminada, ela está distante das suas relações com Deus, ela está sempre tomada por uma inquietação interna e geralmente é uma irritação constante. Então, ela vive como aquele abandono que Cristo sente na cruz. Que muitas vezes causa essa irritação. A Débora saiu, mas ela deve voltar. Então, esse é o inconsciente espiritual bom, mal, o deífugo, porque a pessoa, ela, afastando-se de Deus, ela começa a ter uma inquietação, uma irritabilidade interna, que muitas vezes é confundida com ansiedade. Por quê? A pessoa, ela não tem uma orientação superior. Ela está aqui no mundo ela mesma. Pessoal, tenha paciência que a Débora caiu e ela deve voltar. Enquanto isso, para vocês não ficar aí, eu vou dando continuidade aqui, tá? Então, veja bem.
Por que isso? Evandro, eu quero que você me explique isso aí. Né? Ela está voltando. Aguardando. Pronto, está chegando. Eu tô tentando no 3G. Caiu aqui, vamos ver se eu consigo. Está carregando. Então, Débora, vou repetir aqui, viu, pessoal? Para a Débora nos acompanhar. Então, Débora, o deífogo, o inconsciente espiritual, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Porque você não apareceu aqui para mim, não. Então, o inconsciente espiritual, que é a pessoa afastada de Deus, ela sente uma inquietação, uma raiva constante. E está sempre mal-humorada, sabe? Esse é o deífogo, o inconsciente espiritual. A pessoa está distanciada de Deus. Então, quando os antigos, nossos avós, falam assim, isso é falta de Deus, menino. Tem razão em um certo ponto. Tem uma certa razão ali. O senso comum, ele é muito prático. E por que isso? E vou finalizar a minha fala. Pelo seguinte, o Jean-Claude Lachey, ele vai dizer o seguinte, nós somos imagem e semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Imagem quer dizer que nós somos filhos do próprio Deus. Deus está dentro da nossa alma, através do Divino Espírito Santo. E somos semelhantes apenas quando nós praticamos e buscamos a nossa vida dentro das virtudes teologais e as virtudes cardeais. Por quê? É só quando você pratica, para quem é cristão, fé, esperança e caridade, é que você está em comunhão com o próprio divino, porque você está tentando ser semelhante ao próprio Cristo. Quando você rompe com esta realidade, você vai entrar num estado de inquietação na alma, que muitas vezes também é confundido com ansiedade. E calei minha boca. Não, não cala não. Tá ótimo. Vai. Esse é o inconsciente espiritual, que assim, nós não podemos negar isso numa constituição de uma pessoa que está padecendo. Por isso, é importante o clinique, a clínica. É importante você fazer clínica, você debruçar sobre a questão, a história, a experiência do ser humano. Porque se você achar que é tudo conceito abstrato, você não vai auxiliar nem a si mesmo e nem a ninguém. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, Débora. Não, Evandro, só colocar a falha hoje, né, da própria psicologia em desconsiderar, né, esse ser humano de forma integral, né, de desconsiderar a necessidade do desenvolvimento dessas virtudes como uma forma de se ordenar emocionalmente também. Então, eu acho que um dos aspectos mais importantes, né, de ser abordados como a gente abordou aqui hoje, um dos mais importantes é essa questão espiritual, que tem se deixado de lado, né, infelizmente. Sim. Santo Tomás de Aquino e Aristóteles vão falar que o corpo é o ato operatório da alma. Ou seja, a psicologia moderna, atual, ela é materialista. Ela não leva em consideração, tanto que nas faculdades hoje, você não estuda Aristóteles, que é De Anima, né? Que é a grande obra. Pô, o psicólogo, ele é um profissional que estuda a psique, a alma humana. A alma.
como que você faz uma faculdade e não estuda a base do que se trata a alma? Então, não dá para tratar um ser humano como se ele fosse um esquizofrênico, como se ele fosse uma parte só. Então, o homem real, ele é completo. E ele tem que ter dentro do seu horizonte existencial algo que transcende a ele. E transcender a ele não é só o Deus, não. Eu tenho que olhar para o meu irmão. Porque um homem que não sabe doar-se para o mundo, ele é um homem perfeito. Com respeito, eu não sei quem me assiste, qual é o homem perfeito? Né? 50 anos, 60 anos, que nunca trabalhou na vida e é criado por pai e mãe. Esse homem, ele falhou no senso de dever. Claro que tem questões excepcionais. Né? Não tô aqui. Né? Por quê? Ele viveu uma vida alheio de si mesmo, querendo viver gozando como um animalzinho no pasto. E ele vai dar errado. Porque o ser humano, ele tem que ter um propósito para além dele mesmo. Sem isso, ele está fadado ao fracasso. Então, o que muitas vezes nós chamamos de ansiedade de uma forma patológica é uma dificuldade do ser humano de se instalar na realidade. E pronto, Débora. É isso, lindo. É ter a consciência do porquê eu existo, né? Qual é o meu papel? É isso. E você não vai fazer sem sacrifício, né, Débora? Você não faz isso. Não, dói demais. Dói muito, gente. Quem é que quer sair dessa zona de conforto maravilhosa, da sensação boa que é só receber, né? Só o que o prazer pode me oferecer. É muito difícil você ser. Sim. Sair de você dói. É uma crucificação, né? Diária. Quando você tem que levantar da sua cama, lavar uma pia, lavar o banheiro para o outro. Sim. Quando você tem que cuidar do... Olha, você quer saber quando... Não tem uma mulher, não, até tem, mas que depois que vira mãe, que não entende o que é realmente sair desse egocentrismo, desse egoísmo. Não tem como. Depois que você vira mãe, tem jeito não, querido. Você tem que acordar de madrugada para dar mamar. Sim. Tem jeito. Ou seja, né? Grato, pessoal. Ou seja, né, Débora, aquilo que o Ítalo fala, né? Ao invés de você acordar, o que, que o mundo tem para me dar? Porra, acorda e fala assim, o que, que o mundo pode esperar de mim, caralho? Desculpa, falei palavrão. Né? O que, que o mundo pode esperar de mim? É isso. Esse é um grande passo para começar a sair da ansiedade, que não é doença. Claro que existe alguns casos. Olha lá, de novo, esse homem é maravilhoso, seu irmão aí. Ó. A zona de conforto atrofia o crescimento, é isso. Travou. Débora, volta aí. Então, olha, é o que eu tinha para falar. Complementa aí e aí nós finalizamos, ok? Pode ser? Vou te aguardar. Até lá eu vou agradecer o pessoal. Olha, pessoal, foi um prazer a presença de vocês aqui. Então tá. Olha, Débora, foi um prazer conversar com você, viu, querida? Vamos fazer mais. Espero que essa seja a primeira de muitas. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? E que Deus abençoe pela companhia aqui. Já são 9h30 e vocês pacientemente. Que Deus abençoe a todos. Ô, Débora, deixa eu te chamar aqui de novo, para você poder ter a oportunidade de despedir do pessoal aí, mulher. Deus abençoe, Antônio. Despede aí, Débora. Eu não vou me conformar, não. Você tem que despedir.
Ah, não vai. Não deu. Grato, Ami. Que Deus abençoe a todas. Vou ter que encerrar que a Débora está com problema lá, tá bom? Que Deus abençoe a todas. Satisfação.